Zezinho Goulart, um genuíno cidadão lindonhense. Zezinho foi filho, foi irmão, foi amigo, foi um grande companheiro, meu pai, um incentivador sempre da arte musical. Foi uma pessoa que envolveu muitas outras pessoas com sua arte musical na sua trajetória de vida. Uma pessoa que nos deixa grandes lembranças. Meu orgulho, a minha vida musical, herdei dele. E que hoje nós estamos aqui para mostrar um pouquinho do seu histórico, um pouquinho da sua trajetória de vida nessa longa trajetória. Esse pequeno histórico vai trazer para vocês a humildade, a sensibilidade e a prática da arte musical contada na vida desse cidadão lindonhense que tinha orgulho de ser e de levar o nome de Águas de Lindóia em todos os cantos aonde ele estava. Então, quero deixar aqui o registro desse documentário, fazer com que vocês guardem, assim como nós vamos guardar no coração, toda essa linda história que é desse grande homem, esse grande pai e essa pessoa que nos traz grandes lembranças, nos deixa grandes saudades. Inspirado pelas belezas naturais de Águas de Lindóia, em 1930, o famoso Zequinha de Abreu compôs a valsa Tardes de Lindóia. 8 anos depois, nasce Zezinho Goulart, o genuíno músico lindoiense. José Renzo Pereira Goulart nasceu em 8 de dezembro de 1938 em Águas de Lindóia, porém foi registrado em 8 de janeiro de 1939 pelo fato de o cartório ficar no município de Serra Negra, nossa antiga comarca. Filho de Odila Renzo Pereira Goulart e de João Pereira Goulart, tendo 2 irmãos, João Pereira Goulart Filho, Joãozinho, e Francisco Renzo Pereira Goulart, Kiko. A vida de José Renzo Pereira Goulart, para nós Zezinho, foi muito ligada à música desde sua tenra idade. Aos 5 anos, aprendeu a tocar cavaquinho com seu pai, que por sinal tocava violão e arranhava um pouco a sanfona. Seu pai, João Pereira Goulart, já conhecido como mágico e instrumentista,
animava as festas existentes na época. Desta forma, era sempre convidado para fazer a cantoria e, às vezes, junto com a esposa Odila, que cantava muito bem. As músicas eram as mais antigas de Seresta, que, por sinal, todos conheciam. O acompanhamento era com violão e sanfona, e com o tempo, a inclusão do Zezinho com o cavaquinho ou banjo, aos seus 6 a 7 anos, ajudando também na cantoria. Posteriormente, seu irmão, João Pereira Goulart Filho, Joãozinho, aprendendo a fazer ritmo com o bumbo, depois pandeiro, ingressou neste pequeno conjunto familiar. Diante disso, a família Goulart era constantemente convidada para abrilhantar as festas de aniversário ou festas juninas, típicas da época, décadas de 40 e 50. Pode-se dizer que a família toda era envolvida com música, graças aos ensaios que o pai fazia de maneira até muito rigorosa. Assim sendo, todos da família adquiriram aquilo que chamamos de ouvido musical e ritmo. Quando um desafinava, logo era chamado a atenção. A prática constante era a verdadeira mestra. Faziam, assim, apresentações em vários lugares, o que possibilitou ganhar uns trocados, ajudando nas despesas da casa, já que a família constava agora de 5 pessoas. Bem, meus amigos, vamos então falar um pouco sobre o Zezinho Goulart em termos da nossa infância. Começo pela nossa idade. A diferença é de 5 anos. O Zé nasceu em 38, eu em 43, e quando eu nasci ele já tinha 5 anos, e quando eu tinha 5 anos ele tinha 10 anos. Com 10 anos ele já era um ótimo instrumentista em termos do que ele tocava e aprendeu, que é o cavaquinho. Então, meu pai foi muito rigoroso na questão de fazer ele aprender, né? O filho mais velho. Meu pai tocava violão, um pouquinho de sanfona, queria que tivesse um filho músico. Eu acho que o Zé foi o escolhido, porque era o mais velho. E com 5 anos ele já tocava um pouquinho do cavaquinho, mais tarde também ele começou no violão. Mas naquele tempo a vida não era tão fácil, né, gente? O Zé teve que fazer vários tipos de trabalho. Eu lembro que ele vendia jornal. O outro irmão, Joãozinho, também, que aprendeu percussão, né? Ele também trabalhava muito em termos da necessidade que a família tinha que ter para dar conta, porque a família eram 5 pessoas. E o Zezinho, com 10 anos, né, 12, 13, ele já tocava o cavaquinho, por exemplo, assim atrás das costas. E tocava, por exemplo, Brasileirinho, que é uma música difícil. E ele fez um sucesso danado. Meu pai era muito bem relacionado no meio dos turistas, né? E às vezes ele fazia algumas apresentações e o Zezinho então ganhava algumas gorjetas, o que ajudava na manutenção da família. Fora a questão de tocar para os turistas, a gente tocava também nas festas, era convidado, por exemplo, festas juninas, aniversário, porque meu pai ele foi considerado o homem das artes também, né? Porque ele fazia mágica, tocava violão, sanfona, e nós cantávamos também, né? A minha mãe cantava, o Zé cantava também e o Joãozinho. Eu ficava lá escutando mais do que eu era bem pequeno ainda, mas não podia desafinar, gente. Se um deles desafinava, meu pai ficava louco da vida, né? Então, nós ficamos conhecidos mais aqui em Águas da Lindóia, nas festas, e depois, com o tempo, o Zezinho tocava em algum conjunto, passou a ser mais conhecido, até que, posteriormente, depois com 18 anos,
ele vai realmente enfrentar a vida, né? Indo para São José dos Campos, onde lá ele começou a formar conjunto, participou de conjuntos mais importantes, que nem o Biriba Boys. Foi uma vida dura, mas é na dureza que a gente vence também. Então pode dizer que o Zé, se hoje tem centenas de pessoas que tocam algum instrumento, deve-se ao ensino dele, né? E aqui a Dona Lindóia, certamente, muitas pessoas sentiram o falecimento dele, como também o pessoal de Serra Negra. Com o tempo, surgiu uma banda musical nas termas de Lindóia, comandada pelo maestro Américo Pascoli. Era a grande oportunidade para o Zezinho aprender música mais teoricamente. Teve muitas aulas com este maestro, horas e horas estudando o famoso Bona, método para aprender teoria musical com seus símbolos complexos, para que, posteriormente, pudesse tocar um instrumento de sopro. Zezinho agarrou logo essa oportunidade e aprendeu a tocar clarinete e depois saxofone. A banda tinha um apelido interessante, a Furiosa. Zezinho, neste período, já tinha seus 14 a 15 anos. Lia partitura musical com facilidade, através da voz e os instrumentos de sopro. Esta banda foi uma verdadeira escola de música para os jovens das termas de Lindóia. Mais tarde, em 1964, Águas de Lindóia. Tocavam na cidade em dia de festa e em localidades vizinhas. Na década de 70, teve a participação do professor Mervim e, tempos depois, passou a ser chamada de Banda Lira Musical Américo Pascoli, em homenagem ao saudoso maestro, com regência do saxofonista Ivair Pellatieri. Poucos anos mais tarde, o Zezinho teve o privilégio de ter algumas aulas de música com o conhecido musicólogo, professor, regente, compositor e escritor de teoria musical, Bona, senhor Savino de Benedictis, que passava férias aqui em nossa estância. Chegando aos 18 anos, precisando trabalhar, conheceu um amigo que o convidou para um trabalho em São José dos Campos, no campus do Instituto Técnico da Aeronáutica, o famoso ITA. Ali começou a verdadeira vida ligada à música, além do emprego para garantir a sobrevivência. Participou, após uns testes, do famoso conjunto musical Biriba Boys, vocal e instrumental, que anteriormente surgiu de forma inesperada, em 1949, durante uma festa em um clube da cidade. Neste teste experimental, com clarinete e sax, Zezinho agradou os ouvidos do exigente maestro Sérgio Weiss, que, reconhecendo seu talento musical, convidou, através de uma carta escrita à mão, a participar do famoso conjunto. Zezinho participou de muitos outros eventos musicais, sendo um deles A Noite da Seresta, apresentado pela TV Morada do Sol,
com a programação Porto Ferreira na TV Canal 9. O tempo passou e o Zezinho, conhecendo novos amigos, alguns músicos, fundou vários conjuntos musicais, entre eles o Conjunto Musical Copacabana, com absoluto sucesso em São José dos Campos e cidades vizinhas. Apresentaram-se aqui em Águas de Lindóia, no salão do Hotel Lindóia, que, por sinal, inspirou o nome do conjunto, Copacabana. Conseguindo um bom emprego, Zezinho mudou-se para São José do Rio Pardo. Além do emprego, fazia alguns bicos na área musical. Conheceu uma linda jovem riopardense, Maria de Lourdes Viegas do Amaral, e, após algum tempo de namoro, resolveu assumir o matrimônio. O tempo passou, novas oportunidades surgiram e o Zezinho conseguiu um trabalho na área do funcionalismo público, setor de saúde, na cidade de Lindóia. Nesta cidade, formou um coral e participou com alguns amigos de um pequeno conjunto para atender os entretenimentos que havia no Instituto Américo Bairral, na cidade de Itapira, Conjunto São Bairral. Assim sendo, com mais tempo disponível, resolveu dar aulas de instrumentação musical na cidade de Serra Negra e, após um tempo lecionando particularmente, em 29 de junho de 1985, inaugurou oficialmente a Escola de Música e Violão Veredas, a qual foi bem recebida e comemorada por alunos e amigos. Ficava localizada na Rua Guarani, centro desta cidade. Eu sou Rosi Bozo, eu fui aluna do Zezinho Goulart nos anos 80, aos 15 anos. Naquela época, o Zezinho saía de Águas e ia para Serra Negra e dava aula na casa dos alunos. Aí, anos depois, em 85, ele abriu uma escola de música, a Escola Veredas. Havia muita procura pelas aulas. Então, o Zezinho escolheu alguns dos seus alunos mais adiantados para auxiliá-lo com as aulas. E aí eu pude trabalhar com ele na Escola Veredas. Participamos de festivais, ensaiamos uma orquestra de violões para apresentações na nossa cidade, em cidades vizinhas. O Zezinho deixou um legado musical muito grande para a juventude dos anos 70, 80, 90, uma geração que não viu muito tecnologia. Então, o nosso maior entretenimento era uma roda de amigos, um violão e uma boa música. Sem hora para acabar. Ficou conhecido como o homem dos 7 instrumentos: cavaquinho, violão, viola caipira, acordeon, clarinete, saxofone e teclado, órgão. Assim sendo, o aluno poderia escolher estas modalidades instrumentais. Lecionou nas décadas de 70, 80 e 90, chegando a ter aproximadamente 100 alunos anuais, assessorado por outros 4 professores de Serra Negra. Desta forma, pôde atender a demanda de eventos como as festividades de finais de ano do Serra Negra Esporte Clube, que eram marcantes para famílias e amigos presentes. Ensinou dezenas e dezenas de alunos que, gratos pelo eficiente modelo de ensino do Zezinho, puderam ter o prazer de tocar um instrumento em suas eventualidades festivas. Olá, eu sou Daniela Biller, sou médica e conheci o Zezinho Goulart, nosso professor de violão, aos 6 anos. Eu lembro que eu tinha um amigo que era aluno dele
E o meu sonho era aprender violão e cantar. Foi quando aquela figura bem típica de um músico com muito talento chegou na minha casa, e depois ele se tornou grande amigo também dos meus pais, e ali eu comecei a aprender violão, mas o que eu queria mesmo era cantar. E eu lembro que quando eu cantava, o professor José Goulart, ele me acompanhava no violão, porque eu queria ser intérprete, eu queria ser como Elis Regina. E era muito bom, as aulas eram semanais, e Zezinho Goulart foi um ícone da música popular brasileira na nossa região. Aqui em Serra Negra, foi toda uma geração que aprendeu com ele a tocar violão, a cantar, a participar de vários espetáculos e principalmente dos festivais de música popular brasileira do Circuito das Águas. Nesses festivais eu tive a oportunidade de interpretar algumas músicas do meu saudoso professor e outras composições também de outros musicistas e outros compositores. E assim foi até quase os meus 17 anos de idade. O meu sonho era ter sido musicista também, eu queria muito ter feito faculdade de música, mas o meu pai não queria que eu seguisse esse caminho e, por respeito a ele, acabei seguindo o caminho da medicina e também não me arrependi. Mas Zezinho Goulart sempre foi muito presente nas nossas vidas, na minha família, um grande amigo dos meus pais. Meu pai foi crooner de orquestra, então eles se entendiam muito bem e ele era muito admirado por todos nós. Zezinho Goulart ensinou uma geração, né? Eu comecei a aprender aos 6 anos, isso foi em 1977. Então foi uma geração que aprendeu com José Goulart a ter bom gosto musical, a apreciar, né, a bossa nova e grandes intérpretes da nossa música popular brasileira. Então eu devo todo esse bom gosto musical ao que eu aprendi com o professor José Goulart. Sendo assim, foi possível, graças aos inúmeros músicos que se formaram nesta escola, incrementar vários entretenimentos, não só em Serra Negra, mas também em Lindóia e Águas de Lindóia, passando a alegria desta arte para todos os ambientes sociais, principalmente nos lares de cada um com seus instrumentos. José Renzo Pereira Goulart, Zezinho Goulart, José Goulart, Maestro Zezinho, ou como eu o chamava, simplesmente José. Falar do Zezinho é muito fácil. O que torna enobrecedor é o momento, o motivo, a memória afetiva soa muito alto. Zezinho foi uma pessoa à frente do seu tempo. Levou cultura, arte, conhecimento, educação a tantas e tantas cidades, bairros, lares e pessoas. Em um tempo onde o recurso era apenas as veredas desse mundo e um instrumento embaixo do braço. Me considero um privilegiado. Tive a vivência como o aluno, como o patrão na Escola Veredas, parceiro de palco, parceiro de composição, parceiro de afeição e estima. Saudade é o preço que se paga por viver momentos inesquecíveis. Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que a sua falta seja sentida. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Adilson Fagundes, da banda Sete Galo, aqui de Serra Negra. E estou aqui para falar de uma pessoa, Zezinho Goulart. A pessoa foi muito importante para mim. Foi meu primeiro professor de violão, onde me ensinou, né, a música e me ensinou também a personalidade musical, a dar valor à música, a ser respeitado, a ser um músico profissional. E eu só tenho que falar coisas boas dele, porque ele me ensinou tudo. Ele apoiava muito o meu trabalho,
Depois, com as bandas, ele sempre foi um apoiador do trabalho da gente. Então, eu só tenho que falar, né, coisas boas dele, que para mim ele foi muito importante. E continua morando no meu coração sempre. Valeu! Fazendo parceria com outros músicos e poetas, compôs músicas que o levaram a participar de festivais, sendo muitas vezes classificado e premiado como melhor música ou destaque. Dentre suas composições, a música Poeta e até Profeta ficou marcada na história de Zezinho Goulart. O sucesso dos festivais foram manchetes dos jornais da época na cidade. Por sua dedicação, amor e carinho à nobre arte, que é a música, Zezinho Goulart, em sessão solene na sede da Ordem dos Músicos do Brasil, recebeu das mãos do seu presidente, Dr. Wilson Sandoli, uma significativa homenagem a nível nacional, ou seja, o rico troféu oferecido por esta importante instituição. Estavam presentes entre os homenageados figuras ilustres como o pianista Pedrinho Matar, o professor e regente André Afonso Bertini e outros maestros. Pela experiência musical adquirida, Zezinho foi convidado a coordenar festivais de músicas em Serra Negra e depois em Águas de Lindóia. Nesta estância, sua cidade natal, na década de 80, no governo de 6 anos do prefeito Martinho Antônio Mariano, foi convidado a assessorar o setor de cultura. Durante este período, com a ajuda do irmão, vereador Kiko Goulart, também ligado à música coral, a administração municipal promoveu 6 festivais de música popular no ginásio de esporte, Festal, e 5 festivais de música e poesia no Hotel Glória. O sucesso foi enorme, pois participaram músicos e poetas de vários estados, inclusive de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eram assuntos em destaque nos principais jornais da cidade e região, assim como os carnavais realizados em Águas de Lindóia. Amigos de Águas de Lindóia, estamos aqui hoje para falar do tanto que o Zezinho Goulart trabalhou por essa cidade e outras cidades também que sabemos. Ele era um pouco polêmico para alguns, mas para nós da prefeitura, principalmente para mim, prefeito, ele foi uma pessoa muito boa. Fomos parceiros sempre na década de 80, na década de 90 e 2000 e pouco também no terceiro mandato meu. Então o Zezinho foi muito importante para a cidade, mas principalmente para a população de Águas de Lindóia. O Zezinho era capaz de fazer muitos eventos com pouco dinheiro. Não sei onde ele ia buscar, mas sempre ele trazia uma quantia vultosa para somar nas despesas daquele evento. Então, eu repito, foi uma pessoa muito importante para Águas de Lindóia e merece uma lembrança para que muitos lindoenses não se esqueçam jamais do nosso famoso Zezinho Goulart. Queremos também falar do Zezinho e lembrar principalmente do nosso famoso Festal, Festival de Música Popular no Ginásio de Esportes, e a noite de poesia no Hotel Glória. Ele também articulava de uma forma que trazia gente de fora, alguns atores, né, para participar efetivamente de tudo isso que acontecia aqui em Águas de Lindóia. E esse pessoal vinha da onde? Vinha daqui do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também. O Zezinho trouxe também para Águas de Lindóia A Cidade contra a Cidade. Era um programa novo no SBT, que foi um sucesso total na época, e nós queríamos engrandecer mais ainda esse programa
com a presença de Francisco Petrônio, cantor renomado, mas o Zezinho pôs na cabeça que deveria trazer e realmente trouxe. E até no dia marcado para a cidade contra a cidade, ele compareceu e se apresentou como um número de Águas de Lindóia. E foi tanto sucesso essa apresentação que ganhava uma ambulância. E nós ganhamos a ambulância. O Carnaval de Águas de Lindóia, também na década de 80, era um sucesso. Eu me lembro que o Zezinho e outros tantos, né, que ajudavam, trabalharam muito e muito. Chamavam os hotéis participavam, cada hotel com seu grupo, com a sua equipe, com seus turistas participando. Então era um carnaval familiar, principalmente. E o carnaval de salão era mais sucesso ainda, porque o Zezinho tinha um conjunto e quase sempre era no Pingo Brabo. Vinha os jovens da região toda, não só de Águas de Lindóia. Então era um sucesso total o carnaval aqui em Águas de Lindóia, principalmente na década de 80. Graças a quem? Aos trabalhos do Zezinho Goulart. Vamos falar agora da TV Cultura, que esteve também aqui gravando um programa, A Cidade Faz um Show, onde o Zezinho aparece mais uma vez trazendo alunos e professores de sua escola de música e violão, daqui e de Serra Negra também. Então foi uma apresentação muito bonita no começo do programa. Eu me lembro que a TV Cultura apresentou esse programa e a cidade parou para ficar assistindo esse programa na televisão depois. Mas nós tivemos o privilégio de ver, ouvir ao vivo na Praça Demar de Barros, aqui em Águas de Lindóia. E já que estamos falando em cultura, é bom lembrar também que naquela época nós tivemos uma banda chamada Banda Musical Américo Pascoli, cujo maestro é o nosso amigo Ivair Pellatieri, grande parceiro cultural do Zezinho. Também nessa época esteve à frente do coral juvenil da Guardinha Mirim de Águas de Lindóia. Os grandes carnavais que embalaram a época aconteciam no famoso Pingo Brabo, salão de baile da cidade. Zezinho, com sua experiência musical, ajudava a orquestrar o conjunto Super Banda 2001, formada por músicos locais e de cidades vizinhas. Bom, a Super Banda 2001 foi uma banda de carnaval que, eu devo dizer que ela fez história aqui na nossa região. Eu fui proprietário juntamente com o Ronaldo, meu primo, e tinha outro primo também, o Rogério, que participava, mas foi uma banda histórica aqui na seu ponto de vista carnavalesco, que nós trazemos uma nova realidade em termos musicais e que vinha não só com as músicas carnavalescas, marchinhas tradicionais, mas entrava também uma parte que entrava no samba enredo do Rio de Janeiro. E isso graças ao nosso saudoso José Goulart, que eu diria assim, em poucas palavras, que ele foi o grande maestro, né, que orquestrou, né, todo esse trabalho nosso musical, mesmo porque na nossa época nós tínhamos uma dificuldade muito grande naquele período e ter um músico que tocasse instrumentos de corda, como por exemplo guitarra ou contrabaixo. E no metal a gente tinha bastantes metais na época, né, os trombone, pistão, saxofone, mas as cordas eram muito difíceis e o Zé ele veio preencher isso de uma forma realmente espetacular, tocando quando era necessário cavaquinho, tocando baixo, fazendo a base da banda, ajudando a orquestrar as partituras musicais. E o Zé tinha uma característica no tempo que não existia ainda afinadores. O Zé tinha um ouvido absoluto, então ele tem a capacidade de afinar toda a orquestra, né, e fazer que toda a banda tocasse de uma forma muito harmônica. O Zé foi uma pessoa histórica, que sem ele, eu diria que nós não teríamos alcançado o sucesso da época. Chegava a ter 1.000 pessoas por noite, né? Os matinês lotados, e foi realmente uma banda que deixou uma história na cidade
congregava músicos da região inteirinha, mas mais aqui da Águas de Lindóia, e o Zé tinha essa grande propriedade dele de ajudar a harmonizar e ser o maestro da banda. Ele foi sempre fundamental. Por um período chegamos não só a fazer carnaval, mas também a fazer música orquestradas, e aí a complexidade aumentou. O Zé trouxe partituras musicais, nós fizemos diversas apresentações aqui na região, inclusive focando muito em Rei Conif, graças ao trabalho do Zé, desse conhecimento musical que ele tinha. Então, o que eu posso dizer é que nós temos um agradecimento eterno pelo Zé, né, que faz parte da nossa história, inclusive nas fotos da Superbanda, sempre o Zé esteve com a gente aí, foi nosso grande companheiro e foi um dos grandes arquitetos dessa grande banda chamada Superbanda 2001, que ficou pela história do carnaval aqui de Águas de Lindóia, e as pessoas que conheceram, tiveram a oportunidade de ver, realmente foi espetacular. Inclusive pessoas que vinham do Rio de Janeiro, pessoas, artistas de São Paulo que participavam aqui do carnaval e realmente sempre elogiavam muito a nossa banda, que tinha um ritmo um pouco mais acelerado do que os ritmos que as bandas tocam nas músicas do carnaval. Nós tocávamos um ritmo um pouco menos que um frevo, mas era mais acelerado, então dava um gingado, né? Dava uma alegria muito grande. E o Zé era a base aí nas cordas, sempre ajudando a gente a fazer todo esse trabalho. Então fica aí o meu depoimento, em homenagem ao Zé, ao saudoso Zé, que nós temos esse agradecimento eterno pelo trabalho que ele fez com a gente, a Superbanda 2001. A caminhada do Zezinho foi sempre marcada pelo envolvimento com a música. Como solista instrumental e conhecedor da teoria musical, indispensáveis para fazer a transposição musical, mediante partituras, de um instrumento para outro, então de fundamental importância para os conjuntos os quais ele formou e participou. Acompanhou diversos músicos e cantores renomados, contratados pelos hotéis ou pela Prefeitura de Águas de Lindóia, fazendo suas lindas apresentações. Entre eles, os cantores Vicente Celestino, Altemar Dutra, Roberto Luna, Nelson Gonçalves, Raul Gil, Vanusa, Sidney Magal, Benito de Paula, Luiz Airão, Caçulinha e Sérgio Reis. Zezinho Goulart também participou, com sua arte musical, em programas de televisão, sempre representando a cidade de Águas de Lindóia, tocando e acompanhando artistas nos principais quadros apresentados, como na TV Cultura, no programa A Cidade Faz o Show, e no SBT, no programa Cidade contra Cidade, quando acompanhou o famoso cantor Francisco Petrônio, trazendo como prêmio uma ambulância para a nossa cidade, Águas de Lindóia. Era impressionante a versatilidade do Zezinho. Tocava e acompanhava com seus instrumentos todos os estilos e ritmos de músicas, entre elas as músicas caipira, sertaneja, baião, chorinho, xote, valsa e principalmente bossa nova, chegando até o rock and roll. Mais tarde, participou com amigos de Águas de Lindóia de uma banda de rock
cujo nome era The Lindoyans. Zezinho Goulart era um músico incrível, tinha uma memória musical fora do normal, conhecia as várias passagens da música brasileira, da música internacional, tanto a música dançante quanto a música jovem que ele tocava no seu saxofone. E foi ótimo quando ele foi convidado para compor a banda The Lindoyans, criada em 66 e reativada em 2016 pelo Duchan Belsky, e nós tivemos o prazer de aprender muito com o mestre Zezinho, em termos de disciplina, em termos de trabalho de palco. Nas poucas vezes que ele atuou conosco, foi sempre muito agradável, e a banda The Lindoyans está agradecendo ao Zezinho. Obrigado, Zezinho, por tudo que você fez por nós, por Águas de Lindóia e pelo The Lindoyans. Saúde, vá em paz. Participou com seu violão e saxofone do coral Veredas de Águas de Lindóia, cuja regente, a senhorita Marcela Pereira, sempre o convidava nas principais apresentações. Seu Goulart, que era chamado Zezinho, aqui no Coral Veredas, teve grande importância para toda a cidade, porque ele incentivou vários jovens ao ensino de música. Ele era multi-instrumentista, uma pessoa super humilde e que participava, gostava de participar e ensinar. Aqui no Coral Veredas, ele participou conosco e num encontro de corais, e todo mundo adorou o resultado, que foi a primeira vez que ele fez conosco, e depois ele passou a fazer o Natal. Logo após a pandemia, nós cantamos num hotel, inclusive uma das turistas perguntou por que ele não estava. Era a época que a gente estava cantando de máscara ainda, e por causa do sopro dos saques ele não poderia estar presente. Aqui ele fez amizade com todo mundo, ensinou muita gente aqui do coral, ajudava nas tonalidades da música e gostava de todo o repertório e incentivava o canto coral. Embora ele era multi-instrumentista, ele gostava muito das canções, principalmente das populares, e principalmente da música Carinhoso, que ele falava que ele tinha um quê especial com essa música. A gente agradece, né? Tem uma gratidão imensa por todos os ensinamentos e também pelo companheirismo, né? E pela humildade, por tudo que ele ensinou e colaborou com o nosso coral, porque o nosso coral com ele fazia uma grande diferença. Então, aonde ele estiver, né? Um beijo no coração dele e um agradecimento a toda a família de emprestar, né, o seu Zezinho Goulart, que a gente chamava assim carinhosamente, para participar conosco. Marcantes também foram as apresentações com o grupo de amigos no balneário municipal, promovendo agradável entretenimento aos turistas e banhistas. Da mesma forma, com o grupo musical Fuzuê da Roça, animavam as festas juninas em diversos hotéis da cidade e outros locais de cidades vizinhas. Estamos já há cerca de 17 anos com um grupo regional aqui, mais aqui de Águas de Lindóia, chamado Fuzuê da Roça. E ele é um grupo sazonal, chamamos, né? Ele é um grupo que hiberna entre agosto e março, e abril ele desperta, e fica 2 meses nesse despertar, ensaio, e depois 2 meses de bastante música entre junho e julho, especificamente nas festas juninas, e é um repertório todo voltado a um resgate de canções e tudo mais, bem tradicionais do repertório brasileiro. Temos uma formação de um trio, e esse trio a cada ano recebe músicos diferentes. Cada ano às vezes tem um que participa, outro que participa uma parte, já passaram mais de 10 músicos. Mas esse trio ele tinha um quarto elemento, que é justamente o Zezinho Goulart. Ele era
Eu acho que mais ou menos como a história que fala dos 3 mosqueteiros, e na verdade tinha o 4º elemento ali, o Zezinho era o 4º mosqueteiro, o 4º do Fuzuê da Roça. Estava sempre passando, fez muitas temporadas com a gente, tocando violão, mas principalmente auxiliando em alguns arranjos musicais durante os ensaios, e era uma presença de palco bem reservada, nos ensaios bem ativo, orientando, trazendo muitas ideias, trazendo também a experiência dele de músico, né, de muitos anos. E pra gente foi um período de convivência muito rico, muito saboroso mesmo e muito rico. E era sempre uma alegria mesmo. Pra gente que é mais novo, sempre é uma oportunidade de conhecer e de levar adiante algumas coisas, né? Tão interessante quanto as ideias era o jeito que ele trazia as coisas, conversava com a gente, sempre com uma história, né, recheando uma história que às vezes ele trazia no meio da conversa. E o Zezinho marcou essa presença no grupo, uma presença muito marcante. E tempos depois, o Zezinho quis me mostrar uma sanfona dele, que também era de 48 baixos como essa, coisa que também já é difícil de achar. Posso mexer, Zezinho? Posso ficar com essa sanfona e tá experimentando algumas coisas? Eu trabalho em escola, né? Trabalho com a primeira infância até 10 anos. Falei, posso tá dando um novo uso para ela, fazer alegria e eu atendo centenas de crianças, né, por semana. Posso levar e trazer essa sanfona para fazer a alegria das crianças e tudo mais? Não, veja aí o que você quiser, veja o que você consegue. Esse legado e essa oferta de uso, né, super, com toda a gentileza que ele trouxe, faz hoje a alegria mesmo, de, como eu falei, centenas de crianças por semana. Aqui, ó. Essas sanfonas 48 baixos, também chamado dente de coelho, os 2 dentes. Essa aqui é um presente que o Zezinho deixou para todas as crianças que ela se comunica. É uma maravilha. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conviver com o Zezinho na música, pela música, através da música. E hoje dando uma continuidade de alguma forma, né, no que me cabe, dando a continuidade no legado dele, essa herança, né? Então é isso. Muitos anos no grupo Fuzuê da Roça, uma grande escola de tudo, de música, de convivência, fazendo as festas juninas aqui da região toda. E eu sou o Marcelo Bonfim, um privilegiado de ter tido a oportunidade de, através desse grupo, ter tido essa convivência maravilhosa com o Zezinho Goulart. E temos enriquecido as nossas vidas através dessa convivência e através da música. E assim a vida segue o seu caminho. Com seus 83 anos, participou ativamente do conjunto musical Veredas de Águas de Lindóia, liderado por seu filho José Dangô Goulart, Goulartinho, que muito aprendeu com ele. Conjunto fundado em 2001 com os seguintes componentes: Zezinho Goulart no saxofone e violão, Goulartinho no teclado e seu amigo José Roberto como cantor. Embalavam clássicos nacionais e internacionais nos principais bailes e festividades da cidade e região, assim como nos hotéis em suas noites temáticas. Pois é, meu pai chegou para mim e falou: vamos montar um conjunto para fazer baile em Águas de Lindóia e toda a região. Eu falei: pai, mas como assim? Não, tem um amigo que canta, Zé Roberto, eu já faço instrumental com você, então nós vamos fazer um trio para começar a fazer as apresentações musicais nos hotéis e nos bailes da cidade e região. E assim foi. Meu pai, entusiasmado e sempre incentivador, chegou para mim e falou assim: tá pronto o conjunto, vamos agora nos apresentar na cidade de Águas de Lindóia.
Um dos primeiros bailes que a gente fez foi no Pingo Brabo, depois foi no Salão do Romano, eventos, e aí começou os hotéis, começou as cidades vizinhas a se interessarem, e foi, graças a Deus, um sucesso iniciando em 2001. Este conjunto foi convidado a participar de um programa de TV através de um amigo e apresentador, Du Beltramelli, programa Cozinhando o Galo na TV, um canal de entretenimento que apresentava convidados de diversas áreas, fazendo entrevistas e apresentações, principalmente de variadas e deliciosas receitas. Bom, Zé Roberto, quanto tempo de estrada nós estamos aí com o Musical Veredas? O Musical Veredas já estamos com 9 anos, né? Em torno disso. Nós estamos há 9 anos fazendo muito hotel, muitas festas temáticas. Na verdade, nós começamos a brincadeira em 2001. Então, nada, aí se aprimorou-se desde 9 anos para cá, 10 a 9 anos para cá, que a gente pegou o embalo da coisa, mas já está desde 2001 com essa formação, meu pai, eu e o Zé Roberto. O famoso cantor Ari Sanches, intérprete de canções consagradas, em suas vindas para Águas de Lindóia, convidava o conjunto para acompanhá-lo em suas apresentações. Em 2006, a amiga e cantora Michele Zampieri fez parceria no grupo, participando em bailes e hotéis, mas logo em 2008 se desligou para seguir carreira em São Paulo como atriz e dubladora. Seguiram então os 3 integrantes fazendo seus shows e apresentações como de costume, até que, em 2017, integrou-se ao grupo a amiga e cantora Mônica Bastos, até hoje participante do conjunto. Também de significativa importância, a tradicional banda de marchinhas da cidade de Águas de Lindóia, Banda das Águas, onde Zezinho Goulart, junto com seu filho, reuniu um grupo de amigos que se tornaram uma verdadeira família e assim trouxeram a alegria dos grandes carnavais para a rua, de 2009 a 2015, 7 anos consecutivos se apresentando na cidade, dando um intervalo de 2016 até 2022 e retomando suas atividades em apresentações carnavalescas em 2023 até os dias atuais. Em 17 de agosto de 2022, foi concedido a José Renzo Pereira Goulart, Zezinho Goulart, o título de cidadão serrano pelos relevantes trabalhos artísticos musicais a centenas de pessoas na cidade de Serra Negra. Esta solicitação ao vereador Renato Pinto Giaquetto foi feita com muito carinho pela médica Daniela Biller, sua ex-aluna, por muitos anos, e intérprete como violinista e cantora em vários festivais junto ao seu mestre. A solenidade de entrega do título foi uma tremenda surpresa para o Zezinho, numa cerimônia na Câmara Municipal no dia 22 de dezembro de 2022, pois o enganaram dizendo que o título seria para a doutora Daniela. Eu tive o privilégio de indicá-lo
a receber o título de cidadão serrano através de um vereador amigo meu, Renato Jaqueto. O professor José Goulart, antes de falecer, ele ganhou esse presente do título de cidadão serrano, que era o grande sonho dele, né? Como um reconhecimento de tudo o que ele fez pela juventude de Serra Negra. Então fica aqui o meu reconhecimento a esse trabalho que ele exerceu no circuito das águas, como músico, como homem, enfim, ele foi um ícone da música para todos nós. Então aqui, meu muito obrigado, meu querido Zezinho Goulart, que hoje certamente está no céu, alegrando a tantos que também ouviram o senhor tocar. Saudades, meu querido professor. Zezinho, no decorrer da sua trajetória de vida, teve 4 filhos: Clayton, Nailza, Milton e Goulartinho, 6 netos e um bisneto. Incentivador da arte musical, fez com que seus filhos, desde a infância, se envolvessem com a música, estudos e aprendizados dentro de casa. Foi o grande mestre presente e, assim, proporcionou a eles a participação direta em apresentações na cidade e região. Meu pai foi sempre um incentivador, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Ele me deixou um legado musical muito amplo, né? Na época eu não gostava de tocar teclado, eu tocava sempre bateria. Ele falou: você vai aprender teclado. E ele foi meu professor, um professor presente dentro da família, dentro de casa. E eu tinha aulas de música com ele todas as noites, até conseguir lapidar o instrumento e fazer a coisa acontecer. E assim também foi com os meus irmãos, desde pequeno, na influência da banda, na influência musical, artística, e fazendo com que todos os filhos, e até mesmo não teve tantas oportunidades com netos e bisnetos, mas todos da família se envolvessem na parte artística musical. O Zezinho foi um exemplo daquele ditado que diz: a música é o alimento da alma, e que, por consequência, soube então manter a sua atividade até a idade de 83 anos. Faleceu, para nossa tristeza, aos 84 anos, muito bem vividos. Sua ausência é sentida pelos muitos amigos e ex-alunos que lamentaram a perda deste grande protagonista musical da nossa cidade e região. Pode-se dizer que Zezinho foi um exemplo de persistência na arte sublime da música, mantendo então sua atividade por 78 anos. Um fato muito raro no meio artístico musical. Há pessoas, ou certas pessoas, que quando elas saem do convívio da gente, porque parte para outra vida, elas fazem falta e dificilmente serão substituídas. Esse é o caso do Zezinho Goulart. Ele foi uma personalidade aqui em Águas de Lindóia que pode ser comparado com o Pelé da música em Águas de Lindóia. Antes de mais nada, é preciso dizer que nos últimos 80 anos, o Zezinho foi o músico mais destacado de Águas de Lindóia. Para não dizer, quer dizer, como lindoense, ele é uma pessoa ímpar. Então eu diria que o Zezinho não é um músico, ele é um artista, tem a alma de artista. Está entre os melhores artistas que passaram por aqui, sendo que ele é um lindoense. Então é um artista lindoense nato. Eu sou um amigo do Zezinho desde criança. Eu sinto muito a falta dele, pela presença dele aqui em Águas de Lindóia, pelas características que ele tem, que só pode ser entendidas essas características se fosse realmente uma pessoa de um nível, de um espírito elevado, que está exatamente na sua humildade. É a humildade do artista.
É como se ele tivesse uma espécie de missão da execução musical nesse mundo que ele viveu. Então eu quero deixar aqui o meu depoimento, que eu estou chamando ele de Zezinho. Mas na realidade, a verdadeira personalidade dele seria de professor maestro José Renzo Pereira Goulart. Então essa é, infelizmente, nós perdemos o Zezinho e dificilmente ele será substituído. E eu desejo que o maestro, professor maestro José Pereira Goulart, esteja agora no lugar onde ele se encontra, agradando as pessoas com as quais ele conviver. Enfim, José Renzo Pereira Goulart, na plenitude de sua caminhada, soube semear, plantar e divulgar a arte sublime que é a música. Seus resultados positivos foram intensamente reconhecidos pelos amigos e ex-alunos de Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia. Todos eles agradecem o fato de saber tocar um instrumento, pois, além de encantar o espírito, levam a alegria desta arte para muitos outros recantos, graças ao som instrumental em suas várias modalidades, ensinadas então pelo saudoso Zezinho Goulart, um genuíno músico lindoiense.